E aí, pessoal, então eu disse para vocês duas informações muito importantes na aula anterior. No segmento anterior de aula, primeira coisa, nós precisamos ter algumas coisas gravadas na mente, gravado na cabeça, decorado para a interpretação do eletrocardiograma. O primeiro deles qual é? As derivações. Todas aquelas derivações, as posições dos eletrodos, as 12 derivações, o D1 para a esquerda positivo, AVF para baixo positivo, D2 e D3 também para baixo positivo, a posição dos eletrodos, para que a gente possa enxergar o caminho de um impulso elétrico, né? E a segunda informação são os segmentos de um eletrocardiograma. Então, o que nós vamos fazer agora? Entender esses segmentos incansavelmente. Eu vou passar várias vezes ele e a gente vai acompanhar junto para que a gente possa entender ele bem, de maneira bem completa, o percurso de um impulso elétrico. Então vamos imaginar o seguinte: o impulso elétrico é gerado no nó sinusal, localizado lá no ato direito, na ponta do ato direito. Esse impulso com célula automática, ele começa a despolarizar o ato direito primeiramente, depois ele passa para o ato esquerdo, formando a onda de despolarização atrial que a gente chama de onda P. Em seguida, ele é retido no nó atroventricular. Vocês lembram que eu comentei na primeira aula que ele é retido por quê? Para que dê um tempo para o enchimento ventricular e os dois ventrículos façam a contração simultaneamente, até que ele comece a despolarizar os ventrículos. Ele vai produzir uma primeira onda negativa que a gente chama de onda Q. Normalmente é o primeiro vetor, que é o vetor septal do septo. Ele vai produzir uma primeira onda negativa, que é a onda R, que é a despolarização ventricular. E uma terceira onda negativa, que é a despolarização basal, da base do coração. Tudo isso aqui a gente chama de sístole. Então, quando a gente está enxergando o caminho do impulso elétrico, a gente está imaginando exatamente aonde esse impulso dentro do coração está. Por exemplo, se eu tiver alguma alteração na onda P, eu vou ter uma alteração nos átrios. Se eu tiver uma alteração no nó atroventricular, eu vou ter uma alteração no nó atroventricular. Se eu tiver alguma alteração no QRS, essa patologia, essa alteração será nos ventrículos. Então nós vamos passar isso várias vezes e a gente vai incansavelmente decorar esses segmentos do eletrocardiograma. Cada segmento, cada setorzinho do impulso elétrico, ele possui um nome, né? A gente vai chamar de intervalo PR. Quando eu falar para vocês de intervalo PR, o que isso significa? Do começo da onda P ao começo da onda Q, do complexo QRS. Quando eu falar para vocês de segmento PR, é aquele pedaçozinho, aquele segmento que representa o nó atroventricular. Então eu estou falando de segmento PR. Quando eu falar de complexo QRS, eu vou estar falando da despolarização ventricular. Quando eu falar de ponto J, eu vou falar do primeiro ponto da linha depois do complexo QRS. E quando eu falar de onda T, eu vou estar falando da repolarização ventricular, que já faz parte da diástole. E quando eu falar de segmento ST, eu vou estar falando do início do ponto J ao início da onda T, ok? Então vamos lá. De novo, para que a gente tenha uma sístole, obviamente vocês já viram um papel do eletrocardiograma, vocês já viram que ele tem um quadrado grande, né? E ele tem 5 quadradinhos pequenininhos. Então isso é a terceira informação
que a gente obrigatoriamente tem que ter na mente para a interpretação do eletrocardiograma. São essas informações. Cada pequeno quadradinho, ele tem uma duração de 0,04 segundos. O papel corre a uma velocidade e cada quadradinho tem 0,04 segundos de duração. Cada quadradinho ele vai ter de altura 1 milímetro. Por que isso é extremamente importante? Porque cada segmento do eletrocardiograma precisa ter um valor de amplitude normal e um valor de duração normal. Tá? Essa é mais uma informação que a gente vai precisar guardar. Então, a onda P ela tem uma duração normal e a onda P tem uma amplitude normal. Quando a gente vai falar de tamanho de onda, a gente fala de amplitude. Cada quadradinho de altura, 1 milímetro. Cada quadradinho de duração, 0,04. Isso quer dizer, obviamente, matematicamente falando, que um quadradão de 5 quadradinhos será 0,20 segundos. Tá? De novo, mesmo esquema. 1 quadrado, 0,4 segundos, 1 milímetro ou 0,1 milivolt de amplitude. Outro detalhe importante para a gente lembrar também, pessoal, ó, a diferença entre uma onda R e a outra onda R vai ser importante para a gente calcular mais para frente a frequência cardíaca.